edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até ao final dessa programação, nesse caso até meio-dia. Agora pode aumentar meu retorno, por favor. Obrigado, Rafa. A gente vai ao ar até meio-dia aqui pela Rádio Musical FM, principal rádio evangélica de São Paulo. Você também pode ouvir, acompanhar esse debate através das redes sociais, né? O Instagram da rádio, tanto da Rádio Musical quanto o @César Cavalcante, o YouTube, tanto da Rádio Musical quanto do César Cavalcante, minhas redes sociais, as redes sociais da rádio também estão transmitindo, Facebook e tal, este debate. Você também pode acompanhar esse debate através do site fmmusical.com.br e você também pode acompanhar esse debate através do aplicativo da Rádio Musical FM, que está disponível tanto para o iOS quanto para o sistema Android. Se você quer assistir esse debate, tipo, ver como a gente é feio pela câmera, então você pode acompanhar pelo YouTube, tá certo? Ou pelo Instagram, @César Cavalcante, beleza? Vamos lá. Hoje o tema do debate é teológico, então vem comigo. Graça irresistível, existe isso? A graça é irresistível? É possível dizer não ao convite do Evangelho, ao convite da salvação? É possível dizer não a um convite de Deus, a um chamado? Se não dá para dizer não, então não seria um convite, seria um chamado. Então, é possível dizer não ao chamado de Deus? Podemos resistir à graça de Deus? Quando Deus quer salvar alguém, esse alguém pode estragar esse projeto de salvação ou não? Bom, para debater esse tema, eu estou recebendo aqui hoje 2 pastores, um calvinista e um arminiano. Para defender o calvinismo, imagino, eu estou recebendo aqui o pastor Vinícius Silva Souza. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Mackenzie, é mestre em ciência da religião também pelo Mackenzie, pastor na Memorial Igreja Presbiteriana e a não sei se vou falar certo, Memorial Igreja Presbiteriana e a Trindade. São 2 igrejas. Ah, tá, são 2 igrejas. Então, pastor na Igreja Memorial e também Igreja Presbiteriana. Não, vamos lá. Deixa eu dar bem-vindo, pastor Vinícius. Bem-vindo! Explica pra gente, para começar, como é que funciona isso daí. Muito obrigado, pastor. É o seguinte, eu sou pastor em 2 igrejas. Eu pastoreio a Memorial Igreja Presbiteriana, sou pastor auxiliar com o reverendo Wilson Santana e sou pastor titular na Trindade Igreja Presbiteriana. Ah, entendi. Onde ficam? Ambas em Diadema. Ambas em Diadema. Pelo menos fica perto. Pertinho. Como é que você faz? Você vai um dia em uma, como que é? Você tem uma escala? Pela manhã eu dou aula na escola dominical na Trindade Igreja Presbiteriana e no mesmo dia, à tarde, eu dou aula de escola dominical na Memorial e o culto às 18 horas em ambas as igrejas, cada domingo em uma. Entendi. Vamos lá. Com a gente tá aqui também o pastor Marcelo Oliveira. Ele é teólogo, ele é hebraísta, é pós-graduado em Antigo Testamento, ocupa a cadeira número 17 da Academia Evangélica de Letras, é conferencista, é escritor, muito conhecido aqui da rádio também, e dos programas Crescendo na Fé, quando ele tinha vontade de participar, e está aqui com a gente hoje para defender, imagino eu, a posição arminiana, né, que é possível resistir à graça. Pastor Marcelo Oliveira, seja bem-vindo aqui. Bom dia, pastor César. Muitas saudades do senhor. Nós temos uma linda jornada. Verdade, não muitos anos. Desde 2007. Trabalhamos juntos, diretamente, indiretamente. Que alegria poder voltar. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o pastor Vinícius e que tenhamos um ótimo debate e que tudo que façamos aqui glorifique o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Pastor Vinícius, o microfone dele tá legal aqui, Rafa? Porque parece que o dele tá muito alto em relação aos outros. Assim tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Pastor Vinícius, vamos começar com a sua primeira opinião. É possível resistir à graça e por quê? Eu creio que sim, pastor. A ideia é uma construção histórica. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar essa primeira parte. É porque a gente precisa olhar para a história da igreja para entender um pouquinho essas questões e para ver os debates, né? Voltando para autores como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, que são logo dos primeiros séculos da igreja, a gente constata que há um ponto pacífico em relação a essa questão de que a graça é possível ser resistida.
é impossível ser resistida. É possível ou impossível? É impossível. É impossível ser resistida. E eles não têm nenhuma dificuldade, visto que é uma ação própria do Espírito Santo. Portanto, não há como resistir ao poder do Espírito, não há como resistir à ação espiritual de Deus, que é absolutamente soberano. Isso vai se desenvolvendo ao longo da história da Igreja e chegará ao seu ápice em Santo Agostinho. Agostinho é o grande teólogo, o grande expositor da Escritura Sagrada e é o grande homem que observa as doutrinas da graça pela Escritura Sagrada e também observa sua própria experiência, sua vida de pecado e como ele mesmo reconhece que ele não conseguia resistir ao chamado de Deus e o próprio Deus, como ele escreve nas suas confissões, foi quem como que o açoitou. E aí, com este açoite, ele vai mansamente em direção a Deus. Há um ponto pacífico nos primeiros historiadores, os primeiros pastores da igreja, até você chegar ao grande debate com Pelágio. E aí nós lembramos que Pelágio é um teólogo, é um pastor bretão, que começa a ter outras proposições a esse respeito. E há aquele debate muito conhecido, né, Agostinho e Pelágio, um entendendo que a graça não poderia ser resistida, que é o caso de Agostinho, e no caso de Pelágio, argumentando que há uma participação do homem, que o homem poderia lutar contra a vontade de Deus. E a igreja se pacifica, e aí você só vê uma movimentação semelhante já na transição do século VI para o século VII, que é aquele pastor que foi o Papa Gregório Magno, que ele então já tem algumas ideias, são ideias que nós chamamos de semipelagianas, e elas começam a caminhar no ambiente que era ora agostiniano, ora semipelagiano. Bem, você caminhando na história vai perceber um crescimento do agostinianismo, especialmente em Tomás de Aquino, e nós já entramos na Idade Média, que é um homem que também entende que a graça não pode ser resistida. E esse é o pensamento que vai permear boa parte da Idade Média até você chegar na Reforma, e na Reforma há um ponto pacífico, de que a graça não pode ser resistida. Isso nós observamos em Lutero, nós observamos em Zwinglio, principalmente em Calvino, e a coisa está muito bem consolidada. Até a gente chegar no século XVII, né, quando você observa lá o Sínodo de Dort, que aparecem os remonstrantes, 1618, 1619, que aí a questão volta novamente a ser discutida. Desde então, esse debate acontece, se a graça pode ou não ser resistida. Mas nós percebemos, à luz da Escritura Sagrada e também olhando para a história da Igreja, que não há nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, há um apoio escriturístico, um apoio histórico da posição de que a graça não pode ser resistida, uma vez que Deus é absolutamente soberano, e eu procurarei desenvolver isso. Tá bom. Pastor Marcelo Oliveira, o senhor pensa exatamente o contrário, é isso? Exatamente. E como é que você defende a sua posição de que a graça sim pode, você pode sim resistir à ação do Espírito Santo? Como é que é isso? Vamos lá, nós estamos aqui pela graça de Deus, né? A graça é a abolição do mérito. E nós sabemos que tudo aquilo que começou com a graça de Deus terminará em glória. Jesus veio em graça, voltará em glória. Agora as Escrituras são enfáticas aqui, data máxima vênia, né? Como diz no direito, discordando do pastor Vinícius, com muito respeito. Mateus capítulo 23, verso de número 37, o texto célebre de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. É um texto enfático que a graça pode ser resistida. E por que a graça pode ser resistida? Porque Deus não força ninguém a servi-lo, pastor César. Deus não tem como coercitivamente me forçar a segui-lo. Por que Deus não pode fazer isso? Não porque ele não é soberano, não porque ele não possa fazer o que lhe apraz. É porque a liberdade é uma condição do amor. Você só pode amar a Deus livremente. Você não pode amar a Deus por imposição, por qualquer outra situação. E tem vários exemplos da Bíblia. O exemplo clássico aqui, à guisa de introdução dessa exposição, é o jovem rico. Marcos capítulo 10, dos versos 19 a seguir,
É o texto célebre, né, que Jesus encontra o jovem rico, Marcos capítulo 10, não é? A partir do verso 17. Mas o verso 20, para ganharmos tempo, diz assim: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Agora, olha que texto interessantíssimo, pastor Vinícius. E Jesus, olhando para ele, o amou. Temos 4 palavras gregas para amor. Storge, que é o amor que suporta; eros, que é o amor sexual; filia, que é o amor fraternal; e agape. Nós falamos ágape, mas o correto é agape, o acento é no segundo A. Disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Agora olha o 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Eu pergunto, ora, Jesus o amou, a palavra original aqui é agape. Como é que Jesus ama alguém com amor eterno e permite que essa pessoa vá embora da presença de Jesus? Só há uma explicação: a liberdade é uma condição do amor. Pastor Vinícius, no caso do jovem rico, Jesus expressa ali o seu amor. A Bíblia diz que Jesus o amou. Eu acho, não sei, eu realmente não conheço a sua posição nisso, mas eu acho que pelo menos o calvinismo tradicional de 5 pontos vai defender que o amor de Deus não é exatamente para todos, mas para os eleitos. Sim. Não é uma bugada aí nessa doutrina, porque, por exemplo, se o amor de Deus é para os eleitos, então aquele cara é eleito, e se ele é eleito, como ele não responde, como ele sai da presença de Deus e tal, como é que funciona essa questão no jovem rico? Jovem rico. A gente precisa entender o seguinte, que quando a Bíblia fala sobre o amor de Deus, esse amor tem que ser justamente entendido se é no sentido salvador ou não. E é dessa forma que o calvinismo vai interpretar a questão. Tem diferença da palavra? Não da palavra, não. Mas como esse amor se aplica. Você pode observar sentimentos em Jesus Cristo que correspondem a algo em determinado momento, mas que ele mesmo resolve a questão ou não. Eu vou citar um exemplo. Jesus Cristo sente pela morte de Lázaro, mesmo podendo salvá-lo, o que ele fará. Ou seja, ele tem um sentimento que aparentemente não teria correspondência com o seu milagre. O mesmo a gente observa nessa questão de acordo com o posicionamento calvinista. Cristo ama enquanto criação, Cristo ama enquanto ao ser humano, como Cristo de fato ama o ser humano enquanto criatura sua. Só que não se trata de um amor que nós chamamos de amor salvador. Essa é uma posição calvinista. Por que é uma posição calvinista? Porque também já há calvinistas que falam o seguinte: a história não fecha. A história não fecha. Então pode ser que esse rapaz contrariado tenha ido para sua casa, vendido seus bens. Tipo, a história não terminou ali. Parece que a história não terminou ali. Particularmente, eu prefiro a primeira posição. Porque a segunda é indefensável biblicamente, pelo menos. É uma possibilidade, mas não tem como defender na Bíblia. Tem como defender. De acordo com a mesma coisa que nós observamos o amor de Deus, Deus o tempo todo falando que ama Israel, e ao mesmo tempo Deus que fala... Não, o que eu disse é o seguinte, eu não me fiz entender. Não dá para defender biblicamente que ele vendeu depois as coisas. Dá. Então, assim é uma conjectura, mas indefensável biblicamente. Isso, assim como também não dá para defender absolutamente que ele foi embora e não fez absolutamente nada. Mas, particularmente, eu prefiro a primeira posição de que, ali, de fato, como criatura, como homem que servia a Deus, como alguém que estava se aproximando da lei, Jesus Cristo amava. Só que não se trataria ali de um amor salvador. Porque, se assim fosse, o Espírito Santo o teria alcançado. O que não é estranho para a história de Cristo. Em outras situações, você só observa uma palavra do Senhor Jesus e simplesmente a pessoa se dispõe, como é o caso do próprio Mateus. Bom, eu quero saber também o que pensa o ouvinte. Você pode mandar o seu áudio para mim. O nosso WhatsApp aqui da rádio é 984849988, 011 984849988. Você também pode fazê-lo através do telefone fixo 4210 3060, 4210 3060. Pastor Marcelo Oliveira, mais um argumento. Vamos lá. Então, continuando nesse texto, pastor César, de Marcos, capítulo 10, o texto favorece muito mais, com todo respeito ao pastor Vinícius, a posição que eu estou advogando. Porque Jesus disse, ele sabia que ele era rico. E olha o que Jesus disse, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Então, a grande chave desse texto é o seguinte: se a graça é irresistível, Jesus ama esse cidadão com amor eterno, que é o amor de Deus, e ele vai embora. Por que não o capturou? Porque a liberdade é uma condição do amor. Isso é inegável. Negar isso, com todo respeito, e eu acho que aqui é o grande problema do calvinismo, pastor Vinícius, que faz de Deus ter um duplo amor. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo. E se você procurar qualquer dicionário do mundo, Tasker, os maiores do mundo, você vai ver que mundo ali não pode ser o mundo dos eleitos. Deus amou o mundo. Não amou os eleitos, não amou o mundo, o cosmos. Se você me provar exegeticamente, hermeneuticamente, com os maiores dicionários do mundo, poderia citar vários aqui, Gesenius, Walford, e dizer que mundo ali se refere ao mundo dos eleitos, eu deixo agora de ser arminiano agora. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e ali não pode ser o mundo dos eleitos, porque Deus não tem um amor eletivo para uns e um amor reprovativo para outros. Deus amou o cosmos. E se você conseguir me provar em João 3,16 que o cosmos ali é o amor eletivo, nós vamos ter problema com os maiores dicionaristas do mundo. Então, a graça pode ser resistida, pastor César, porque, como eu disse, Deus não força ninguém a servi-lo. Eu posso hoje aqui dizer assim, eu não quero mais Jesus, eu posso apostatar da fé. E Deus não vai intervir. Deus não vai intervir porque respeita a minha liberdade. A partir do momento que eu tenho as minhas escolhas e sou responsável moralmente pelas minhas escolhas, eu tenho liberdade. Por exemplo, eu posso sair daqui, só para finalizar, e com todo respeito, ir para uma padaria e pedir um conhaque. Ó, o pastor Marcelo tomando um conhaque. Se eu fui responsável pela minha escolha, eu sou livre moralmente. Pastor, como entender esse texto de João 3,16? Você não enxerga que o mundo ali seja o mundo? Mas sim os eleitos? De fato, pastor Marcelo, eu creio que a posição calvinista que o senhor levantou não é a posição tradicional. Porque não. Ali, quando a interpretação, inclusive, se observar o Dr. Carson, que é muito conhecido, a posição calvinista de que a palavra mundo ali se refere justamente ao contexto a quem João escreve. Aí você tem algumas posições. João que escreve apenas para judeus, João que escreve para judeus gentios, e particularmente eu prefiro a segunda opção, entendendo isso. Na concepção judaica de mundo, era apenas os judeus de um lado e todo o resto. E aí, de fato, quando o texto fala mundo, é mundo. Só que o conceito é o mundo que é de judeus e o mundo dos gentios. Ou seja, Deus que não tem um amor que é exclusivo para os judeus, e aquelas pessoas precisavam entender isso, mas um amor que agora em Cristo se estende, e um amor que vai também alcançar os gentios, como o livro de Atos vai demonstrando. Então não é o mundo dos eleitos, mas é o mundo composto de judeus e gentios dentro do próprio contexto, e João está recheado. Então, mas vamos pegar o gancho nesse contexto. Então, me explica como é que é esse mundo, então. Eu não entendi o negócio de judeu e não judeu, judeu e gentil. É que o apóstolo João escreve para judeus e gentios. E dentro da concepção judaica, o que vai ficar muito evidente ao longo... Se ele escreve para judeu e gentil, ele escreve para todo mundo. Que ou é judeu ou é gentil. Exato. Mas para a concepção da época, havia aquele sentido de exclusividade dos judeus. Ou seja, judeus que se sentiam como os únicos salvos. Né? O pastor Marcelo, que tem lidado com esses temas, sabe muito bem que os judeus têm tinham essa arrogância. Uhum. E agora, quando o evangelho chega, e chega para ambos os públicos, ele justamente quer dizer o seguinte, que o evangelho não é apenas para os judeus, mas ele se estende também para os gentios. Por isso que ele trabalha, por um lado, ele lida com um incômodo que é a sua proposição inicial, que é uma analogia ao Gênesis, né? No princípio criou Deus, e aí ele começa no princípio era o verbo. E depois ele vai também argumentar com os gentios, também de uma forma, digamos, escandalosa, quando lá no versículo 14 ele fala sobre o verbo que se faz carne, para que então ele venha a demonstrar que o evangelho é para ambos os públicos, não se trata apenas de judeus, mas o evangelho é para então você está defendendo agora que Deus, lá em João 3,16, ama todas as pessoas, é isso? Não todas as pessoas. Então, mas não é isso que você acabou de falar? Que o todo... Então, deixa eu tentar... Eu quero te entender. Então, vamos lá. Você disse que o mundo ali é um combo entre judeus e gentios. Exatamente. Tá.
Então vamos lá, vamos dividir o mundo entre judeus e gentios. Judeu, quem é da linhagem abrâmica, por exemplo, ou do pacto, porque tem a ver com a religião. Certo. Judeu é o praticante do judaísmo. E gentio não é todo o resto? Sim. Então, se o mundo ali é judeu e gentio, não é todo mundo? Só que não se trata de pessoas individualmente. Deus não, no sentido salvador, Deus não ama as pessoas num coletivo, mas ama individualmente. E o contrário também é verdadeiro. E aqui a gente observa o seguinte, quando fala sobre judeus e gentios, a ideia é, a salvação é para os judeus, mas a salvação também é para todos os outros que não são judeus. Assim, o evangelho chega para gregos, o evangelho chega para romanos, e não exclusivamente para os judeus. Pronto, agora você já deixou de ser arminiano? Você entendeu? Ele conseguiu te... Não conseguiu, porque, com todo respeito, não estou entendendo, pastor Vinícius, porque o mundo ali é um mundo global. E, pastor Vinícius, eu acho que esse é o grande pedra de toque do calvinismo, ter um amor eletivo para alguns e reprovativo para outros. Eu acho que isso coloca em dubiedade o caráter de Deus, não é? Se você dizer que Deus ama uns para a salvação e não ama outros e automaticamente para a reprovação, nós vamos ter um problema sério, que não é o escopo desse debate aqui, com a dupla predestinação que a Bíblia não ensina. Vocês pegam um texto lá de Romanos capítulo 9, que é o texto-chave do calvinismo, que Deus, né, amou a Jacó, aborreceu Esaú, para que a glória de Deus se manifestasse, especialmente os versículos 22 e 23, onde diz lá, preparados para a perdição, que é um dos únicos textos, você estudou no Mackenzie, você sabe, eu também tenho formação em direito no Mackenzie, você sabe que de um texto nós não podemos fazer a doutrina. Quando a Bíblia diz ali, preparados para a perdição, a palavra no original grego ali é katertismena. E katertismena no grego é voz média. No português nós não temos voz média, nós temos a voz ativa, eu bati o carro, ou seja, eu promovi a ação. Bateram em mim, eu sofri ação. Agora, no grego tem a voz média. Então, quando o texto diz ali, preparados para a perdição, vocês usam muito esse texto, não é Deus que prepara as pessoas para a perdição, porque a voz média é a própria pessoa que se prepara para a perdição. Então, o meu grande dilema com o calvinismo é esse, Deus ama a uns, eletivamente, e reprova. E estes que ele reprova, tem um remédio que é o sangue, tem um remédio que é a graça, só que Deus priva essas pessoas da graça e do sangue e coloca elas na condenação eterna e vai responsabilizá-las por aquilo que ela não poderia fazer. Pastor Vinícius. O problema, reverendo, aí eu creio que o senhor, pegando o calvinismo, uma linha que é chamada de supralapsariana, que não é a linha mais aceita nos círculos calvinistas. Não é uma das mais fortes, né? O supralapsarianismo? Não, na verdade, o infralapsarianismo tem maior aceitação. Se você observar, por exemplo, o Herman Bavinck, o Charles Hodge, esses autores todos são infralapsarianos, querem dizer o seguinte, que Deus não rejeita de uma forma ativa as pessoas, elas são condenadas pelos seus próprios delitos. O Senhor simplesmente elege os seus. E aí que está a grande diferença. Para o supralapsarianismo, há de fato uma ação de Deus em que ele reprova ativamente, ele rejeita ativamente. Enquanto o infralapsarianismo reconhece que o indivíduo é condenado pelas suas próprias iniquidades. E voltando ao tema, pastor, a gente observa o seguinte, o ponto de partida é diferente. Por isso que o debate existe. Quer dizer, quando você observa as duas estruturas de pensamento, isso fica claro no Sínodo de Dort, a fundamentação remonstrante ou arminiana é que o homem não está totalmente depravado. É isso mesmo, pastor? Há controvérsia sobre isso, porque, por exemplo, Armínio nunca ensinou a semi-depravação do homem, né? Isso é também um fake news, permita-me usar aqui, que os calvinistas usam contra nós. Armínio sempre falou que desde o começo até o fim, Deus é o Salvador e o homem não consegue cooperar nada. O homem está totalmente depravado. Só que esse homem depravado consegue ouvir a voz de Deus. Eu falei isso para o Ellerson, você deve conhecer, o reitor do Seminário Presbiteriano Conservador, no debate do Vejam Só que eu participei. Ele disse, pastor Marcelo, o cego enxerga? Eu disse, o morto enxerga? Não. O morto ouve? Não. Só que lá no Gênesis, eu fui para a Bíblia. Quando os nossos pais pecaram, a Bíblia diz Adão, Deus aparece no jardim para conversar com Adão, ele se esconde.
Aí diz a Bíblia, eu ouvi a tua voz e tive medo. Nossa, mas ele estava morto, como é que ele conseguiu responder ao chamado de Deus? Então, biblicamente, eu consigo provar. A gente entra na discordância porque nós entendemos que ele não conseguiu. Então, só voltando um pouquinho, aí já entra nessa parte aí. Tá. As duas matrizes são diferentes. Sim. Então, Armínio parte da pressuposição de que... Mas qual a diferença básica de supralapsarianismo e infralapsarianismo nesse assunto que nós estamos debatendo? Porque você diz esse seu argumento é válido para um supralapsariano, não é o meu caso. É sobre uma repreensão direta de Deus. Ou seja, o homem simplesmente é condenado. Enquanto no infralapsarianismo, não. Deus, dentre a massa caída, ele elege os seus. E aí que está a grande diferença. Para o supralapsarianismo, você tem uma ordem, né? E a questão é a ordem dos decretos de Deus. Então, você tem primeiro o decreto da... Aí é uma discordância, né? Não se sabe se ele... Ou tem alguns teólogos que falam que ele decreta primeiro criar, depois decreta a eleição e depois decreta a queda e decreta a salvação em Cristo. Enquanto outros supralapsarianos falam que Deus primeiro pela salvação, decretou a eleição primeiro, depois decretou a criação, a queda e decretou, por fim, a redenção. Para os infralapsarianos, Deus decreta primeiro a criação, Deus decreta em seguida a queda, depois Deus decreta a eleição e depois Deus decreta a salvação. Então, essa pequena diferença é fundamental para entender. Então, o que eu falava, pastor, é o seguinte: o ponto de partida é diferente. Sim. Então, Armínio, ou aquilo que for conhecido do arminianismo, partiria da pressuposição que há uma queda e há essa possibilidade de ouvir a voz de Deus, como o reverendo falou. E interessante, né? Armínio recomenda Calvino, rapaz. A gente discutindo essas questões enquanto Armínio fala, olha, o melhor livro de comentário bíblico para ler é de Calvino. Bom, enquanto o calvinismo... Mas e se Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, tem como mudar isso ou não? Rapaz, estando no céu, louvado seja Deus. Deixa eu fazer o primeiro intervalo, porque é o seguinte, já passou metade do programa, caramba, e eu vou deixar aqui o Enzo Biagio, ele diz o seguinte: nenhuma gramática diz que ali é voz média. Daniel Wallace, em sua gramática, derruba essa ideia de voz média. Tem aqui o José Rosivaldo. Eu frequento a igreja tradicional presbiteriana de Limeira só para não ficar em casa, mas em doutrina não é bíblica, quando defendem a eleição de salvos. Só para a gente começar. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. E para você, a eleição é condicional ou incondicional? A graça é resistível ou irresistível? Dá para você dizer não ao chamado de Deus? Voltamos com o debate daqui a pouquinho. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Por favor. Por favor. Por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. Eu quero falar com você que está ouvindo esse programa. Nós estamos fechando as últimas vagas para essa turma do curso de hebraico da Faculdade Teológica Bethesda, do curso Hebraico Fácil. Medaber e Frit, Raveri. Opa, Medaber. Agora, se você tem vontade de ler a Bíblia do jeito que os profetas escreveram,
Se você tem vontade de ser alfabetizado, alfabetizada, né? Quantas pessoas você conhece do seu ciclo íntimo, assim, pessoas que você conhece de verdade, que falam hebraico, que leem o texto na língua original, que falam, que escrevem, que transliteram. Veja como é necessário, né, termos aí em cada igreja algumas pessoas que têm conhecimento técnico da língua original. Isso vai ajudar muito a sua igreja, vai ajudar muito o seu ministério. Isso está ao seu alcance dessa vez. A Faculdade Teológica Bethesda, nessa pandemia, abriu mão de 50% do valor do curso. Significa que já era barato, 10 parcelas de R$ 99, agora você paga só R$ 49,00 e ainda ganha 2 outros cursos. O Seminário Defesa da Fé Contemporânea, que o pastor Paulo Sérgio Batista vai de graça para você, e também a Escola de Ministérios vai gratuitamente para você. Você recebe login e senha de tudo isso de uma única vez e o seu curso começa hoje. São 10 módulos onde você vai aprender os 4 pilares da alfabetização: leitura, escrita, pronúncia correta e a transliteração. Tudo isso garantido para você, mesmo que você não saiba nada, absolutamente nada de hebraico. Aliás, eu acho até melhor que a pessoa venha sem saber nada, sem vícios, né? Esse curso é um curso para iniciantes. Você vai aprender hebraico do absoluto zero. Então, se você tem vontade de estudar hebraico, está aí a sua oportunidade. Apenas R$ 49,00, matrícula de graça, e o curso começa hoje, 100% online, completamente digital. Você vai ter videoaulas a partir de agora disponíveis para você. Se você quer saber mais ou quer fazer a sua inscrição, é só me chamar no WhatsApp, 011 99 007 6844. 99 007 6844. Mais uma vez, era o operadora 11 9007 6844. 9007 6844. 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho hebraico, que aí facilita muito a nossa vida, beleza? Teu nome, tracinho hebraico, e o WhatsApp é 9007 6844. Voltamos aqui com o debate. Eu quero ler aqui algumas participações que chegaram pelo telefone 42 10 30 60. A Kátia, na minha opinião, sim, é possível resistir, sim, porque tem gente que não aceita a graça de Deus. O Edilson, sim, tanto é que existe o alerta da palavra: quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Eunice, penso que é impossível resistir à graça de Deus. O Abel, a paz, na minha opinião, a graça de Deus é para todos, mas tem aqueles que resistem por causa do mau discernimento do livre-arbítrio. O Ronaldo, eu creio que não se pode resistir, pois o poder de Deus é soberano a tudo. O Edmilson, bom dia, podemos sim. O pastor João, não podemos resistir à graça. O José Elton, paz, bom dia, podemos sim negar a graça, somos livres para fazer nossas escolhas. O próprio Deus nos deu esse direito de servi-lo ou não. O Jefferson, homens de dura serviço, incircuncisos de coração, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Pode sim, os discípulos de Moisés, a maioria resistiram. O Wilson Ferreira, em João 13, de 1 a 20, na questão do amor, de Jesus pelos discípulos, e entre eles Judas Iscariotes rejeitou esse amor? Pergunta aos pastores aí. O Max, podemos, sem necessidade de explicar, Zacarias capítulo 4, versículo 6, e a Camila, que debate maravilhoso, a liberdade é a condição do amor. Quero agradecer ao pastor Marcelo por seus livros, que têm edificado minha vida, e seu curso de hebraico também. Adquiri nesse período de quarentena e tem me instruído muito. Muito Deus agradecido. Abençoe. Vamos lá, tem áudio? Tem 2 áudios, solta aí, a gente volta aqui para os debatedores. Vai. Opinião do ouvinte, debates. Então, pastor, eu tenho por mim que eu desde garoto eu tenho um temor de Deus, né? E como eu disse, que as pessoas que têm temor de Deus, que já nascem com esse temor, não conseguem resistir à graça de Deus, entendeu? Mas tem muitas pessoas que já não têm esse temor, não sei o porquê, talvez não foi ensinado, não foi educado dessa forma, né, temendo a Deus. Esses aí resistem sim, entendeu?
Porque eu tenho vários exemplos aí, assim, ok? Opinião do ouvinte, debates. Bom dia, paz do Senhor, pastores. Deus abençoe. Aqui é o Rogério de São Bernardo do Campo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele amou o mundo, ele nos amou, mas a base do amor é liberdade. Então se pode sim resistir à graça, porque se não houver liberdade no amor, não é amor, é cárcere privado. E Deus nos deu o direito de escolher estar com ele ou não estar com ele. Judas andou com Jesus, mas resistiu à graça. E vários outros exemplos na Bíblia. Amém? Muito obrigado. Então eu defendo que pode sim resistir à graça. Deus abençoe. Bom, de volta aqui com nossos debatedores, pastor Vinícius, diferente da Alemanha, diferente dos países que são predominantemente, os protestantes são predominantemente calvinistas, né? Aqui no Brasil parece que a maioria não aceita bem essa ideia. Como é que você se posiciona sobre esse lance da liberdade? Quer dizer, Deus ama, mas a pessoa não tem liberdade dentro desse amor? Como que é isso? A ideia, pastor, é que Deus ama os eleitos. A ideia é essa, de que Deus... Sim, mas o amado, o eleito que é o amado, ele não tem liberdade? Tem. E ele é conduzido a Deus por aquela liberdade que Deus coloca nele. O princípio, por isso que eu estava falando daquele bloco anterior, que o princípio é diferente. O homem, segundo o calvinismo, entende, à luz da Escritura Sagrada, o homem não tem condições de ir a Deus. O homem está totalmente depravado e é necessário, e está, como diria Lutero, né, preso à sua própria vontade, em contraposição, para que essa vontade seja transformada, aí sim é a ação de Deus. Ou seja, para que o homem seja livre, de fato, só há a possibilidade da liberdade quando Deus o alcança. E se me permite, pastor, alguns textos bíblicos, claro, para demonstrar isso. Lá em Atos, capítulo 12, fala-se que, eu não quero ler o texto todo, que é um pouquinho longo, mas apenas o versículo, capítulo 12, diz o seguinte: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Na verdade é 16:14. Um outro texto interessante é quando você observa no Evangelho o seguinte: Jesus Cristo falando para os fariseus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aí volta aquela ideia de que os judeus pensavam que a salvação era só para eles. Mas a mensagem de Cristo vai além dos judeus e alcança também os gentios. Por isso que essas ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E também no mesmo Evangelho: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, fica evidente, à luz do texto bíblico, que esse chamado e essa liberdade só é possível se Deus intervir. Então, o senhor apresentou textos, legal. Mas como que o senhor se comporta diante dos outros textos que o pastor Marcelo apresentou, que fala que é possível resistir? Por exemplo, não resistais ao Espírito. Tudo bem. Aí, isso demandaria um pouquinho mais de tempo, mas a ideia é a seguinte: há dois tipos de chamado, e que é dessa forma que se tem entendido dentro das sistemáticas calvinistas, dentro da interpretação reformada. Há duas formas de chamado. Um nós chamamos chamado externo, ou vocação externa. Nós não podemos negar que há na proclamação um chamado. E, de fato, nós falamos e pregamos e chamamos as pessoas à salvação. E a esse chamado é possível resistir. O que nós entendemos, isso é comum para arminianos e calvinistas. Quando um pastor abre a Escritura Sagrada e expõe fielmente, é o Espírito Santo que fala. Portanto, esse chamado, que nós chamamos de chamado externo ou vocação externa, é possível resistir. Porém, quando nós tratamos da ação direta e interna, também chamado de vocação interna do Espírito, essa é impossível de resistir.
É o que acontece, por exemplo, com Agostinho, que ouviu anos Ambrósio de Milão e não cria no Evangelho, até que um dia ele leu da Escritura o texto de Romanos e o Senhor o transformou. Pastor Marcelo. Bom, esses textos são lindos e maravilhosos, é verdade. Eu gosto muito de citar uma frase de Charles Haddon Spurgeon, quando disse assim: pregamos e façamos apelo. Caso alguém se converta que não estava predestinado a vir, Deus nos perdoará por isso. Aí é calvinismo raiz. É brilhantíssimo, né? Charles Spurgeon era brilhante, né? Pregamos e façamos apelo. Se alguém que não estava predestinado a vir aceite o convite da graça, Deus os perdoará por isso. É a grande tensão, né, pastor Vinícius? Muito simpático. São 500 anos de debate, não é? A gente não vai resolver isso aqui. Mas aquele texto que você leu, quando essas ovelhas de outro aprisco, vocês não podem ver, Jesus está se direcionando à casta elite, os fariseus, né? Que não conheciam a graça e por isso eles estão resistindo. Essas ovelhas que Jesus está dirigindo essa palavra são os fariseus. A palavra fariseu no hebraico, parache, são aquelas pessoas que a religião tomou conta do coração delas de tal maneira que elas não são acessíveis à graça. Mas eles ouviram Jesus falando com eles, advertindo a eles, insistindo com eles, né? Por exemplo, outro texto célebre que você conhece muito, Atos capítulo 7, o célebre sermão de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Olha o que ele diz. Atos capítulo 7, você vê, fundamentando nas escrituras: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sempre, advérbio de tempo, sempre. Não está falando de algo esporádico, eles estão resistindo. Estevão está pregando cheio do Espírito Santo, você sabe. O único texto na Bíblia que mostra Jesus se colocando em pé é para receber Estevão. Ora, se uma pregação dessa, aí o Dr. John Stott diz que Jesus fica em pé como se diz para dizer para Estevão: bem-vindo, né? Venha para o meu reino celestial, né? Então ele está pregando, pastor César, cheio do Espírito Santo. As pessoas olham para ele, vê nele um rosto de anjo, ele se parece com Jesus porque ele perdoa. Eu digo que nós não aguentamos, pastor César e pastor Vinícius, um apedrejamento de palavras. Se alguém começar a falar mal de nós já nos levantamos, ficamos bravos, irritados e queremos nos defender. O homem está apedrejado, cheio de sangue, o seu rosto é como de um anjo e ele está dizendo: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Pastor Vinícius, como é que fica na questão calvinista diante de um texto forte? Como é que o senhor sai de um texto desse aí? Esse tipo de texto demonstra justamente a realidade de todo ser humano. O homem não pode ir a Deus. O homem, pela sua própria natureza, pela sua própria condição caída, pela própria condição de morto, inimigo de Deus, de fato, ele vai resistir o tempo inteiro. Então você defende que o homem resiste ao chamado? Naturalmente, sim. Para ele não resistir, é aí que eu fiz a distinção. Ao chamado externo, sim. Como é possível, mas essa distinção ela é teológica. Eu queria um texto bíblico. Exatamente. É o texto de Atos, justamente para que Lídia volte-se à palavra, o coração é necessário que Deus abra o coração. E os demais textos que eu tratei aqui. Para os fariseus irem a Cristo, é necessário, ou para alguém ir a Cristo, é necessário que Deus o leve. A distinção, então, é a seguinte: o homem naturalmente está nessa condição. Ou seja, ele está morto, ele é inimigo de Deus, ele não pode ir a Deus. Como é que o homem vai a Deus? É quando o próprio Deus o chama internamente, abre-lhe o coração, que é o que mostra aqui o texto aqui em Atos, e Deus abrindo o coração, o homem não vai forçado. O homem vai como regenerado, ele tem aqueles conceitos, né, de regeneração, e o homem agora regenerado tem a sua vontade também voltada para Deus. Eu vou ler aqui mais alguns comentários. O Valdeci Gama: agora sim tenho certeza que sou arminiano, pois acredito que as pessoas podem sim resistir à graça. O Enzo: o eleito só resiste temporariamente, pois o Espírito Santo não fracassa em seu convencimento. O The Groove, eu não sei como fala aqui. Fico só ouvindo, mas não tenho potencial para uma discussão dessas, mas sou arminiano. Tem aqui Valdeci: Paz do Senhor, meu irmão, a rádio é a musical.
Um falando com o outro aqui. O Paulo, esse aqui eu já li. O Robson, na parábola do filho pródigo, o mesmo teve o livre-arbítrio de sair da casa do pai, portanto, eu creio que seja possível. O Darlanildo, pastor César, programa muito edificante, e uma galera aqui também falando sobre o programa, né? Tem aqui a Dália, meu Deus, estou bugada aqui com o tema. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Cleiton Barbosa, sim, pode ser resistida. Eva foi o primeiro exemplo bíblico da resistência à graça e da vida em estado de eternidade oferecida por Deus. Como é que fica esse negócio do Adão e Eva? Eles não escolheram cair? Ou eles escolheram cair? Estava determinado? Não estava? Como é? O senhor vai ter que abrir um outro programa só para tratar disso. Né? Boa! Você vem? Venho. Então pronto, você vem, Marcelo? Eu venho, com prazer, com prazer. A ideia é a seguinte. No entendimento reformado, Deus é absolutamente soberano. E a Escritura mostra isso o tempo todo, né? O fato de Deus ter o controle absoluto sobre não só a macro-história, como também a micro-história. Deus é aquele que é capaz de levantar exércitos, como também é capaz de endurecer corações, inclusive o coração do seu próprio povo. Por isso que ele fala aos profetas que eles vão pregar o tempo todo e Deus mesmo não, e o coração deles não abrirá o coração e o povo continuará duro. Assim como ele também é capaz de Jesus Cristo pregar em parábolas com o propósito das pessoas não se converterem, né? A gente observa que Deus é absolutamente soberano. Dentro disso é que nós entendemos que Deus é aquele que determina a queda. A queda não é um acidente, a queda não é um escorregão de Deus, a queda não é Deus perdendo o controle da história, mas é o próprio Deus que determina a queda e por meio da queda ele não entrega o problema para o homem resolver. Ele é o autor intelectual da queda. Ele é quem determina historicamente a queda. E é aquele que não só determina a queda, como também resolve o problema dela. Por isso que a grande dificuldade também entre o calvinismo e o arminianismo é aquela. A quem se dá a glória pela salvação? A Cristo que morreu para salvar ou o homem que teve essa potencialidade de crer? E falar, eu criei. E aí que está esse problemão aí para o pastor Marcelo resolver. Joga o pastor Marcelo e fica a dica para o próximo debate, hein? Vamos aí. Vai, Marcelo. Ele quase que me deu um infarto agudo do miocárdio. De alegria? Aqui, não. De preocupação. De alegria porque o senhor é eleito. Em Cristo, todos nós somos, não é verdade? Mas, pastor Vinícius, é muito perigoso isso, querido. Com muito respeito, dizer que Deus decretou a queda. É muito perigoso isso. Porque a Bíblia diz que com Deus não mora o mal. Né? A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Se Deus decretou a queda, o pecado, faz de Deus pecador. Porque Deus não pode fazer aquilo que é contrário à sua natureza. A Bíblia diz que Deus é luz. Como é que Deus é luz e vai decretar a queda? É muito perigoso. Isso tem umas afirmações no calvinismo. Às vezes eu quero me tornar calvinista, mas as afirmações do calvinismo me deixam assustado. Ora, um Deus de amor, um Deus de aliança, um Deus de misericórdia, o pecado surgiu quando o homem, aqui está, faz o mau uso da liberdade. Por exemplo, a noite existe? Estou perguntando para o senhor. Sim. Não, a noite não existe. A noite é falta de luz. Né? O mal existe? Não, o mal é a decomposição do bem. Então, quando o homem escolhe deliberadamente ouvir a Satanás, em vez de ouvir a Deus, foi ele que promoveu aquilo. Então, falar que Deus decretou a queda, com muito respeito, nós estamos aqui num debate alto nível, né? Agostinho, que você cita muito, disse, no essencial, unidade, nas demais coisas, liberdade, e acima de tudo, a caridade. Portanto, você falar que Deus decretou a queda é muito temeroso. A queda vem com o mau uso da liberdade. Quando o homem rejeita obedecer ao Eterno e ouve a voz da serpente, porque o homem já era igual a Deus, olha, sereis semelhantes ao Altíssimo, ao encanto da serpente, ele já era. O homem já tinha a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem dá a voz à serpente e faz o mau uso da liberdade, porque se existe uma pessoa que fez pleno uso da liberdade, se chama Adão. E o único, porque
não tinha inclinações ao mal como nós. Mas se ele tinha liberdade, então não foi determinado. Ele teve liberdade mesmo assim, ele foi Aí que está. induzido? O problema que a gente tem que lidar, tanto arminianos quanto calvinistas, é o seguinte: a Bíblia trabalha com ideias que caminham juntas e são na nossa mente excludentes. Na nossa mente. Coisas mais difíceis, né? Jesus Cristo, que é totalmente Deus, totalmente homem. Doutrina da Santíssima Trindade. Que são, coisas difíceis, né, do meu ponto de vista, mais difíceis do que eleição, do que graça irresistível, são pontos mais difíceis. Por que essas outras questões são mais discutidas do que aquelas? É porque essas aqui mexem conosco, com a nossa liberdade, mexem com o nosso intento de fazer como Adão, colocar cintas para si, preparar cintas para si, ou o meio de tentar resolver as coisas. Bem, quando a gente observa, então, essa ação completa de Deus, nós temos que lidar com duas coisas que não se excluem. Primeiro, Deus decretou a queda porque ele é absolutamente soberano. Nada escapa ao controle de Deus. A história... Porque senão, pastor, a gente entra num outro problema. E o problema eu tenho que ir para as considerações finais. Então vou deixar cada um de vocês com 1 minuto e meio para as considerações finais. Solta a vinheta de consideração final, senão eu vou ser mandado embora daqui a pouco. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Volto com o pastor professor Vinícius e vou acatando aqui a ideia dele. Vamos embora fazer outro debate semana que vem já para a gente continuar esse assunto. Mas suas considerações finais, professor. Bem, eu entendo que a Escritura Sagrada mostra que Deus é absolutamente soberano. Pensar que Deus, de alguma forma, deixaria ou mesmo abriria a mão dessa soberania, cairia no mesmo problema de que ele deixaria de ser o que é, abriria a mão de ser o que é. E sendo absolutamente soberano, é ele que traça toda a história conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade para revelar Jesus Cristo. É aí que está a ideia também do fato de Deus decretar a queda para manifestar a sua misericórdia, bondade e amor em Jesus Cristo. Nós também pensamos o seguinte, que o homem não tem condições de ir a Deus, o homem não tem condições de movimentar-se ao Senhor, e todas as histórias bíblicas, tanto as narrativas quanto aquelas que apresentam tratados mais ligados à teologia, demonstram que o movimento é contrário. Deus que vai ao encontro do homem, Deus que resgata o homem. Só que esse homem não pode ir a Deus sem que Deus o transforme e sem que Deus quebrante o seu coração. Por isso que ele fala que transformaria o coração de pedra em coração de carne. Por isso que no caso de Lídia é ele quem abre o coração. Por isso que os fariseus não poderiam ir a Cristo, porque não foi Deus que os levou. E tudo isso é uma ação também soberana de Deus. O homem pode, sim, como nós sabemos, ao chamado externo, à nossa pregação enquanto pastores, resistir, mas até o tempo que Deus quiser. Quando Deus quer, a ação soberana do Espírito Santo entra no coração e desfaz todas aquelas barreiras. É como que alguns amigos arminianos falam, né? Especialmente assembleanos. Olha, se fulano for de salvação, vocês já ouviram essa expressão? For de salvação, isso acontece por soberania de Deus. Para te encontrar nas redes sociais? A Memorial Igreja Presbiteriana, Trindade Igreja Presbiteriana. Eu tenho um Instagram, só que é muito... Fala aí. Muito pequenininho. Não sei nem o nome, pastor. Então deixa. O tempo... Vamos lá. Sua consideração rápida. A liberdade é uma condição do amor. Essa frase é minha. Reverendo Marcelo Oliveira. Você só pode servir a Deus livremente. C.S. Lewis disse outra célebre frase. No final, pastor César, pastor Vinícius, só existirão 2 tipos de pessoas. Aquelas que disseram para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Aquelas a quem Deus dirá, a tua vontade foi feita. Então siga lá no Instagram, Marcelo Hebraísta com H, Marcelo Hebraísta com H, e conheça também os nossos livros, né, pastor César? Temos 15 livros, editora Cavode com K, K de que bom há de amor, V de vitória, O de ovo, D de dado, .com.br e o Instagram Marcelo Hebraísta. Obrigado, pastor César. Por nada. Lembrou? Underline Vinícius. Começa com Vinícius underline. Silva Souza. Começa Esse underline. calvinista, Underline. até no Instagram eles querem pousar de erudito, cara. É complicado, viu? É que já tinha... Underline. VSS.1. Não, peraí, como que é? Não dá, César, não dá. VSS.1. VSS.1. É que já Isso é tinha... uma sigla, né? Mas é uma estratégia, ele falou mais do dele que do seu. VSS.1. Marcelo Hebraísta. Marcelo Hebraísta. Corta o Já microfone tinha do Vinícius demais.
Então, gente, tô ficando por aqui, mas fica aí a dica para o próximo debate, a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão. Estamos entre amigos, mas que pensam diferente, e eu acho que o debate pode elucidar e ajudar muitas pessoas que estão nesse limbo aí entre um e outro, nessa ideia, monergismo, sinergismo, enfim. Tô ficando por aqui, mas às 14 horas volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé, um programa que responde perguntas, dúvidas da Bíblia ao vivo, na hora. Um grande abraço, pastor Marcelo, um grande abraço, professor e pastor Vinícius. A gente fica por aqui e a gente volta às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você acabou de ouvir na Musical FM Debates com o pastor César Cavalcante. De volta.